Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está aqui fazendo mais um debate, né, do pré-lançamento do filme Nunca Mais, né, que é um média-metragem baseado numa peça que eu comecei a escrever em 2016 e a Sandra Vilches começou a atuar, né, no projeto Satirianas, no Festival Satirianas, em São Paulo. E vamos mostrar para vocês um teaser, né, para vocês verem mais ou menos o nosso trabalho. Por favor. Era um bebê sempre sorridente, que corria com seu catavento pelo jardim da casa. Será que eles haviam atirado meu filho no mar? Eu queria por carta, pela arte, conversando ou gritando, denunciar a mentira da nossa vida. O governo estava tentando melhorar o país. Aí tivemos que fazer essa luta. Não somos assassinos! Bom, nós temos hoje, então, a honra de receber, né, uma gravação com o professor Adolfo Pérez Equivel, né, aqui da Argentina, e temos a honra de receber a professora Ivete Caribé. Tudo bem, Ivete? Boa noite. Boa noite a todas e todos. Eu quero fazer uma saudação especial à Sandra, a outra companheira, se vier, a Janaína, e agradecer o convite, Afonso. Muito obrigada pelo convite. Uma honra receber a senhora. Obrigada. Muito obrigado. Nós tivemos a sorte de, através da dona Ivete, conseguir o contato, então, do professor, né? O professor Adolfo Pérez Equivel é escritor e Prêmio Nobel da Paz de 1980. Nós conseguimos ir, né, filmar junto a ele, né, graças a Eugênia Rodrigues Berisso, aqui da Argentina, artista cineasta, desenhista, né, mestre em cinema, e costuma ir nas escolas, né, que mais necessitam levar cinema. Nós vamos tentar passar a nossa transmissão, vamos ver se a gente consegue. Por favor, Sandra. Já vamos liberá-la. Queria uma mensagencita para Brasil. Que te parece que há que cambiar a Brasil, que há que fazer para estabelecer esta memória, justiça, verdade? Só para encerrar sua participação. Simplemente con las hermanas y hermanos de Brasil, un pueblo muy querido que hemos compartido muchas angustias, pero también esperanzas. Primero, tener presente la memoria del pueblo. No hay pueblo sin memoria. Los pueblos que olvidan son dominados. No hay personas sin memoria. Tenemos una memoria personal, pero tenemos una memoria colectiva y la memoria compartida. Esto es importante. Lo otro, esto que hablamos de la resistencia cultural. Y tenemos que buscar el sabor de la libertad. Tenemos que encontrarla. Y eso los pueblos tienen que encontrar el sabor a la libertad. Primero, la libertad, la paz no se regala, se conquista. Las democracias que tenemos son democracias fallidas, son democracias delegativas. Los pueblos le entregan todo el poder en quienes no gobiernan, pero después los gobernantes hacen lo que quieren y no lo que deben. Entonces, terminemos con esta democracia delegativa y pensemos en un nuevo contrato social. Este nuevo contrato social tiene que ver con las democracias compartidas, las democracias que permitan al pueblo tener herramientas constitucionales y jurídicas para que no nos roben la vida y la esperanza.
El pueblo de Brasil tiene una larga experiencia de luchas, ¿no? Hay realmente maravillosas, pero tenemos que encontrar caminos que nos unifiquen en la lucha. Y la tienen en Brasil. Tiene un teólogo como Leonardo Boff, Fray Beto y tantos otros, ¿no? Tienen ejemplos de resistencia en el movimiento de los sin tierra que construyeron. Tienen la resistencia y la experiencia de las mujeres, del movimiento de mujeres, en los caminos de liberación, no de cualquier cosa, de la dignidad de la persona. El primer paso de todo proceso de revolucionario es que el hombre y la mujer se reconozcan que son personas. Al encontrarse eso, reconocerse como persona, ¿cómo se reconocen? Con el que tienen al lado, de ambos lados. Cuando lo reconocen como persona, pueden cambiar el mundo. Así que mucha fuerza y mucha esperanza. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Listo. Darle un abrazo. Qué lindo conocerte. Bueno, yo también. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Sim. A Janaína está aí na antessala, que bom que a Janaína chegou. Então, eu vou pedir que a professora Ivete comece, então, né, por favor. A dona Ivete Caribé da Rocha, ela é advogada, coordenadora do Comitê Estadual de Memória, Verdade e Justiça do Paraná. Muito obrigado, Ivete, e pedimos que você comente aí com a gente. Obrigado. Muito obrigada. Então, agora quero saudar a Janaína, já que ela chegou, né? Janaína Teles, que tem uma história da sua família, uma história muito importante para se conhecer, muito triste, mas que não pode ser esquecida jamais. Primeiro, quero falar que o Comitê da Memória, Verdade e Justiça do Estado do Paraná, ele foi criado em 2017, quando entregamos o relatório da Comissão Estadual da Verdade, da qual eu fiz parte como no grupo de investigação da Operação Condor. E esse comitê ele foi criado principalmente para que se dê encaminhamento a todas as recomendações feitas pela Comissão Estadual da Verdade. Entre essas recomendações estão a continuidade de algumas pesquisas que ainda ficaram com algumas indagações, com dúvidas. Então, nós ficamos com essa tarefa, com a tarefa de levar ao conhecimento da sociedade o nosso trabalho e o que foi a ditadura, principalmente, né? Porque nós vimos agora, nessa última década, que o fato da nossa sociedade aqui no Brasil não conhecer a sua história recente, não conhecer a história da ditadura, o que ocorreu de fato, trouxe essa situação caótica que nós vivemos até o ano passado e início desse ano, e que, vamos ser bem objetivos, nós ainda corremos riscos com o que ainda pode acontecer com essas pessoas que não conhecem e não querem saber a verdade do que efetivamente aconteceu. Nesse grupo de trabalho da Operação Condor,
que nós fizemos muitas pesquisas, porque o Paraná, por ter a tríplice fronteira em Foz do Iguaçu, teve inúmeros casos que nós enquadramos como da Operação Condor, e que aconteceram tanto pela tríplice fronteira, com brasileiros e com também resistentes que vinham de outros países, que estavam também em períodos de ditaduras. Esse foi o caso da Argentina, do Chile, do Cone Sul em geral, né? Paraguai, Uruguai, e por ali passaram muitas pessoas que hoje estão desaparecidas. E também tivemos casos de paranaenses brasileiros aqui que desapareceram a partir do Chile, a partir da Argentina. Então, a gente fez essas pesquisas, e um dos casos que ficou sem conclusão, vamos dizer, foi a do Major Joaquim Pires Cerveira, e junto com ele um catarinense, que era o João Batista Pereda. O Major Joaquim Cerveira era um militar, e ele aqui no Paraná, ele atuava, tinha um grupo de militantes que chamava Frente de Libertação Nacional, acho que era isso, ou Frente Nacional de Libertação. Ele tinha um pequeno grupo que acabaram indo para o exílio no Chile. Quando vem a ditadura no Chile, eles fogem para a Argentina, e lá estavam com status de refugiados, inclusive deveriam estar protegidos, né, pelo Acnur, por serem refugiados políticos mesmo, e que a nação argentina teria a obrigação de lhes dar segurança. Não foi o que aconteceu. Ele, em dezembro de 1973, no dia 5 de dezembro, ele desapareceu, ele e esse rapaz que morava com ele, o João Batista Rita Pereda, desapareceram da Argentina, e os familiares que esperavam por um telefonema não tiveram mais nenhum contato com eles. A esposa resolve ir para a Argentina para buscá-lo, vai à embaixada brasileira, vai a diversas instituições na Argentina e não consegue obter nenhuma informação sobre ele. E depois de muito tempo, de muita conversa, uma vez que ele era militar, e buscas, e ex-colegas dele, militares, acabaram descobrindo que ele teria ido para São Paulo, e lá, primeiramente, foi para São Paulo, e na sede do DOI-CODE em São Paulo foi barbaramente torturado, os dois foram barbaramente torturados, depois mandados para o Senimar, no Rio de Janeiro, quando já estavam quase mortos, foram colocados numa ambulância, mandados para o Senimar, e de lá desapareceram, não foram nunca mais vistos, nem vivos, nem mortos, e a repressão brasileira sempre negou como sempre, eles sempre negaram, e existe um livro de um ex-agente da repressão, um ex-delegado, que depois se tornou pastor,
e acho que todos já ouviram falar nesse Cláudio Guerra, que escreveu um livro, se eu não me engano, o nome é A Guerra Suja, em que ele conta que incineravam corpos de militantes assassinados pela ditadura, e eles incineravam numa antiga usina de açúcar no norte fluminense, perto de Campos, e no Rio de Janeiro. Então, ele conta que o corpo do Major Joaquim Cerveira teria sido incinerado nesse local. Nós, aqui, pela Comissão Estadual da Verdade, ouvimos o depoimento da filha dele, da Neuza, e ela diz que não acredita que o corpo do pai tenha sido incinerado, que esta é uma maneira de eles encerrarem o assunto, a busca e tudo mais. De qualquer maneira, nunca mais se ouviu falar, né, nem do Major Cerveira, nem do João Batista Rita Pereda, e ambos são considerados desaparecidos, e havia uma situação muito complicada, especialmente para a viúva, que não conseguia receber pensão, não conseguia nem mesmo a indenização, né, que a anistia garantiu aos mortos e desaparecidos, ela não conseguia. E agora, para minha surpresa, nesta semana, eu vi uma decisão de um processo que o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro havia entrado lá, porque a viúva morava no Rio de Janeiro, não sei se ela ainda vive lá, mas ela morava lá, e o Ministério Público Federal deu entrada nesta ação contra a União Federal. E como estava pendente julgamentos no STF a respeito da anistia, reconhecendo ou não reconhecendo os efeitos da anistia para militares ou não, e acabou que o STF realmente não reconhece crimes para os militares, o que foi uma coisa muito ruim para o Brasil, porque quando você não pune repressores, não pune crimes de lesa humanidade, como são considerados esses, torna-se a repetir, esses casos tornam a se repetir. E há uma continuidade de repetição, até mesmo pela atuação das polícias militares, né? Todos se sentem livres para cometer novos crimes. Mas essa ação foi interessante porque o Ministério Público, uma ação que estava arquivada, com a decisão lá da Corte Interamericana, e que agora o STF vai analisar aquela decisão em que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana por não cumprir o seu papel na justiça de transição, não punir os militares que cometeram as graves violações de direitos. Com essa possibilidade, o Ministério Público pediu o desarquivamento do processo e agora ele poderá voltar a ser analisado. E ali tem um histórico e tem muitos documentos que o Ministério Público coletou na Argentina, porque como ele estava morando na Argentina, há muitas informações, inclusive de pessoas que estariam ligadas a ele na Argentina e que tinham um francês e, se eu não me engano, um italiano, que também estavam ligados, eles tinham uma comunicação durante o período que ele estava na Argentina e eram todos militantes de esquerda.
E então toda essa conexão com essas outras pessoas, né, que não eram argentinos, ainda não foi suficientemente pesquisada, e então eu estou me tentando levar o máximo de documentos, porque nós iremos para o Fórum Mundial de Direitos Humanos em Buenos Aires, né, que vai se realizar do dia 20 ao dia 24, agora de março. Eu pretendo, nesse período, ir à Fiscalia Federal lá de Buenos Aires, porque parece que existem muitos documentos que a própria Embaixada Brasileira teria fornecido posteriormente à Fiscalia Federal lá de Buenos Aires. Então, eu pretendo também ir para investigar melhor este caso, né? E temos outros casos também que nós não conseguimos obter melhores resultados no sentido de elucidação da verdade, por exemplo, de um casal de montoneiros argentinos que estavam no Brasil e tentaram escapar da polícia, da repressão aqui no Brasil, por Foz do Iguaçu, por Puerto Iguaçu. E tentaram entrar de barco, entraram numa barca que fazia travessia para Puerto Iguaçu, acho que antes da usina lá de Itaipu, e quando eles chegaram em Puerto Iguaçu e que iam sair da barca, viram que a polícia argentina os estava esperando. E os dois acabaram tomando uma cápsula de veneno e se suicidaram nesta barca. O barqueiro, ainda até há 2, 3 anos atrás, pelo que soubemos, ainda está vivo. Mas poucas pessoas sabem informar sobre isso. Nós acompanhamos também, neste caso, um processo do Ministério Público Federal de Foz do Iguaçu, mas também não chegou a conclusão nenhuma sobre este caso. Então, é um outro caso que nós teríamos que pesquisar na Argentina, porque o governo brasileiro, agindo juntamente com a repressão argentina, as duas repressões, acabaram por causar a morte desse casal. Então, o Condor era exatamente isso, né? Eu busquei muita informação com a jornalista Estela Caloni, que é uma grande pesquisadora da Operação Condor, tem livros escritos e é uma grande amiga de Adolfo Pérez Esquivel, e, aliás, foi ele quem me indicou para conversar com ela, e ela tem muitos casos de brasileiros e argentinos e chilenos, enfim, de todo o Cone Sul, e ela diz que a Operação Condor foi um pacto criminoso entre os países autoritários do Cone Sul, né, para intercâmbio de informação, inteligência entre os Estados-membros, para localização de elementos subversivos ou terroristas, mediante tortura, execução ou deslocamento da pessoa perseguida, tida como subversiva, de qualquer outro país signatário dessa associação ilícita, para delinquir e supostamente salvar a civilização ocidental e cristã das garras do comunismo ateu e apátrida. Parece muito com o que estamos vivendo hoje, né? A tortura foi convertida, então,
em uma política de Estado para desarticular as organizações sociais e impor a sangue e fogo o modelo neoliberal. Todas as ditaduras, nós sabemos muito bem que elas têm um objetivo econômico, justamente esse modelo neoliberal, de privatizações de empresas públicas, né, de privatizações de universidades, né? No Brasil, nós tivemos o movimento estudantil, que foi muito grande, acho que na Argentina também, Chile, por conta da tentativa aqui no Brasil de privatizar por completo o ensino público. E foi uma grande luta dos estudantes brasileiros na época, professores, né? Houve uma grande perseguição, muitos foram mortos, torturados, né? Sequestrados, por conta dessa luta contra essa investida do neoliberalismo. E agora nós precisamos ver agora como está muito semelhante com o Condor o modelo do lawfare, o modelo da guerra híbrida, que agora não é mais pelas armas, mas é por um modelo muito perverso, porque é através de instituições públicas, especialmente o Judiciário, o Ministério Público Federal, polícias federais que são treinadas para aplicar esse método de lawfare, que igualmente destrói a vida de pessoas, destrói a economia dos países e a soberania desses países. Então, nós precisamos ficar muito atentos a isso e lembrar sempre do que aconteceu no passado. E por isso que a gente não pode deixar a memória ser esquecida, deixar a segundo plano. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não levamos isso a sério. O nosso judiciário acabou aceitando a tese dos militares de perdão aos crimes bárbaros que eles cometeram, e por isso nós tivemos uma quase repetição, que por pouco não caímos novamente numa ditadura militar ou numa mistura de civil e militar, porque desta vez seria pelo voto, porque os brasileiros que votaram no anterior presidente permitiram, com isso, que entrassem os militares nos principais cargos no Brasil, e eram eles que estavam mandando. Então, eu acho que é muito importante que a gente conheça muito bem essa história, saiba as violações graves que eles cometeram e que não haja perdão para isso, porque o perdão não é vingança. O perdão aqui, não perdoar não é vingança. Aqui é uma questão pedagógica. Nós precisamos levantar tudo o que aconteceu de violência nesse país e que persiste ainda nos dias de hoje o mesmo modelo, porque não fizemos uma justiça de transição verdadeira e que tivesse realmente feito aquilo que o Brasil se comprometeu, aliás, com tratados internacionais, e por isso que foi punido pela Corte Interamericana e vai ter que resolver essa questão. Eu tenho muita esperança que a gente volte a rever essa lei de anistia, que não pode ser mantida. Claro, a maioria dos repressores já morreu, mas ainda que seja uma punição simbólica, ela será muito pedagógica para que as futuras gerações saibam, de fato, como agir
quando forem ameaçadas por instituições que devem lhe dar segurança, lhe dar garantia dos direitos constitucionais. Por enquanto, eu fico por aqui e fico à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigada. Muito obrigado, Ivete. Um prazer ouvir você, né? Acho que é uma pesquisa muito importante. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Muito obrigado, Ivete. Acho que tem várias perguntas aí que surgem da sua fala, né? Quero agradecer muito a Janaína, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Uma honra receber você. A Janaína é professora de História do Brasil na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UFMG, né? E temos aí muita coisa bonita também para ouvir dela. Obrigado, Jana. Oi, boa noite. Obrigada, Sandra, Afonso, pelo convite. Prazer em conhecê-la, Ivete. Antes de começar a falar sobre o filme e sobre o tema, né, que permeia todo o filme, que é basicamente a história da Zuzu Angel, eu gostaria de fazer algumas observações sobre este caso que a Ivete mencionou, que particularmente é um caso que fui eu que fiz boa parte das pesquisas deste caso, que descobri as conexões da história do Jean-Henri Raya Ribard e do Antônio Pregoni com o Cerveira, quando estava pesquisando para fazer este livro, o Dossiê Ditadura, Mortes e Desaparecidos Políticos no Brasil, em 2009, e que serviu de base para o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Então, esses documentos, Ivete, talvez eles não... esses documentos que você mencionou e que o Ministério Público eventualmente está querendo ter acesso, eles estão na Comissão Nacional da Verdade, que doou seus documentos para o Arquivo Nacional. Nós fizemos uma audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo com a Comissão Nacional da Verdade, justamente para abordar este caso, pois eu encontrei a Mabel, que é a viúva do Jean-Henri Raya Ribard, que tinha relações tanto com o Cerveira, que você mencionou, já com Caiopi Alves de Castro, com Antônio Pregoni, através do Uruguai, porque o Jean-Henri Raya Ribard era francês e uruguaio, ele tinha dupla cidadania, porque os pais eram espanhóis, que lutaram na Guerra Civil Espanhola, e tiveram que se exilar na França e depois no Uruguai, né? E foi através de lá, no Uruguai, que eles já, nos anos 60, tiveram contato com o Cerveira. Então, esse caso, a gente gravou, inclusive, a sessão em que estavam tanto a Mabel, a viúva do Ribard, quanto a pessoa que talvez mais conheça a história desse grupo que entrou, né, entre novembro e dezembro em novembro de 73, um grupo de jovens ligados ao Cerveira entraram no Brasil e desapareceram no Rio de Janeiro, e logo depois, em dezembro, quem desapareceu foi o Cerveira e o João Batista, que você mencionou. Então, embora a Comissão Nacional da Verdade não tenha avançado muito nessa investigação,
os documentos que ligam, né, a essa colaboração da repressão do Uruguai, da Argentina e do Chile em 73 foram encontrados na época e estão e a gente cedeu esses documentos encontrados para a Comissão Nacional da Verdade. A gente colheu o depoimento dessas pessoas em 2012, em 2013, na Comissão da Verdade de São Paulo, né? Esses documentos estão lá, e essa sessão está gravada e guardada lá com os depoimentos. Tem até fotos novas que a Mabel trouxe, do Ribardi. A gente, na hora que a gente estava fazendo a sessão, alguém conseguiu fazer contato com o filho do Pregoni, que estava morando no México, né, no dia da sessão. Então, foi um momento muito emocionante, porque a gente conseguiu, de 2009 até 2013, eu fiquei procurando a viúva, a Mabel, e finalmente nós nos conhecemos, conseguimos trazê-la para fazer esse depoimento. Então, nós, infelizmente, não conseguimos que a própria Comissão Nacional da Verdade, e a própria Comissão Nacional da Verdade não teve também as melhores condições de trabalho para aprofundar essa pesquisa que a gente já tinha feito. Então, tem até lá um depoimento meu também, contando um pouco a história dessa investigação, que eu fiz entre 2008 e 2009. Eu fui 2 vezes à Argentina para fazer essa investigação. E engraçado que só consegui encontrar a Mabel em 2013, né, por vias que não vem aqui ao caso contar agora todos os detalhes. Mas eu espero que a família do Cerveira e que novas pesquisas, que o Ministério Público, que você e a Comissão da Verdade do Paraná consigam mais informações que liguem, embora na minha investigação não há dúvida de que o Cerveira está ligado a esse grupo de jovens que vieram, e os depoimentos demonstram isso, né? Como você vai ter a oportunidade de assistir quando for procurar esses dados na Comissão da Verdade de São Paulo. E aí, mas enfim, alguns têm dúvidas se o caso, por exemplo, do Caiupi, que era um antigo militante do PCB e amigo pessoal do Cerveira, se ele estaria, embora ele tenha desaparecido no mesmo dia que os jovens uruguaios e argentinos desapareceram, em Copacabana, no mesmo quarteirão, né? A Comissão da Verdade diz que ainda não há provas suficientes para relacionar o desaparecimento do Caiupi com os 2 jovens, uruguaio e argentino. Mas há muita coisa para se descobrir, para que a gente possa elucidar essa história, que mostra que a cooperação repressiva no Cone Sul, ou na América do Sul, ela já estava bastante ativa antes mesmo da Operação Condor, né? Porque, neste caso, a gente tem documentação de que há uma colaboração de 3 países, 4, né? Brasil, Uruguai, Chile e Argentina, porque o Cerveira foi seguido em todos esses países, né? E havia pelo menos um, se não mais, informante que forneceu essas informações sobre diversos momentos em que ele estava no Chile, como ele escapou do Chile, foi parar na Argentina, etc. Então, espero ter dado a minha colaboração aqui para essa pesquisa que vocês estão tentando aprofundar e que a gente encontre mais informações sobre esse desaparecimento forçado que ocorreu entre novembro de 73 e janeiro de 74. Bom, eu não quero tomar muito tempo de todo mundo, mas eu gostaria, então, de falar sobre a Zuzu Anjo, né? Eu sou uma das coordenadoras desse livro, né? Também escrevi sobre a Zuzu Anjo neste livro, e depois escrevi um artigo especialmente sobre ela
que se chama, agora não vou lembrar de cabeça o nome do meu artigo, mas, enfim, é sobre a moda, sobre como que a atuação dela na moda brasileira, e o Anjo Desamparado, que é a coleção que ela fez em 73, que se chama O Anjo Desamparado, que é fazendo referência ao próprio filho, né? O Stuart Angel Jones, ou Edgar Stuart Edgar Angel Jones. Então, o que eu gostaria de dizer é que a Zuzu Angel é uma figura emblemática, né, porque ela, de máter dolorosa, ela se transformou num mártir da ditadura, né? E é espantoso que a gente só tenha conseguido, mas conseguimos comprovar em 1996 que ela foi assassinada pela ditadura e não teria sido vítima de um acidente de carro, né, como retratado pela versão oficial do regime. Então, foi a colaboração de muita gente também para conseguir isso, uma participação especial do jornalista Mário Magalhães, que encontrou as testemunhas que viram o carro sendo derrubado do túnel perto do túnel Dois Irmãos, que hoje se chama Zuzu Anjo, né? E então, para mim é muito importante falar disso, porque, inclusive, em 96 eu participei, junto com a equipe argentina de antropologia forense, junto com familiares da Zuzu e de outros mortos e desaparecidos, a gente foi no cemitério São João Batista recolher os restos, né, ósseos, remanescentes ósseos da Zuzu Anjo, para tentar fazer uma análise de antropologia forense e tentar comprovar ou tentar encontrar indícios de que ela havia recebido um tiro na nuca, né, que depois se comprovou que não havia dados sobre isso, né? Mas com o surgimento dessas testemunhas que viram o carro sendo derrubado, né, do elevado, ficou claro, depois se descobriu as fotos da perícia, né, do carro, as marcas do pneu do carro, e aí ficou comprovado que o carro foi empurrado de fato, né? E também a prova de como que o carro foi, o tempo, né, demorou menos de 5 minutos para a polícia chegar depois que ele cai, né, que o carro caiu. Tem uma série de elementos que acabaram comprovando esse assassinato, né? E então ela é duplamente emblemática, a história da Zuzu Anjo, porque ela teve um filho desaparecido, né? Um filho que teve a coragem de se manter em silêncio e não conseguiu, né, resistir e não entregar a informação sobre o capitão Carlos Lamarca, que era o subversivo, entre aspas, mais procurado naquele momento, né? Tinha dirigido sequestros de diplomatas para conseguir libertar presos políticos, né? E o Stuart Angel Jones tinha esse contato com o Lamarck e ele conseguiu resistir, foi muito torturado, mas não deu essa informação, né? Então ele o Stuart é aquele herói clássico, né? Ele representa esse herói clássico, sei lá, das tragédias gregas, a gente pode dar muitos exemplos. Assim como sua mãe também representa a Antígona, né? Essa mulher trágica que insiste em querer enterrar o filho, e insiste em reivindicar o direito ao luto, né? E eu acho que ela, então, nesse sentido, ela representa todas as outras mães que nem sempre tiveram as oportunidades que ela teve. Ela era muito consciente de que ela era uma mulher famosa, né? Uma designer de moda, que viajava muito, que tinha muitos contatos, e ela explorou isso até o último suspiro, né? E justamente porque ela foi muito eficiente na denúncia do desaparecimento
do filho é que ela foi assassinada, o regime matou essa mãe que tinha essa força, né, de fazer ecoar a sua voz, que era a voz de tantas outras também, né? Então, para mim, é muito importante relembrar e retomar essa história sempre, né? Porque, tanto no Brasil quanto no exterior, muita gente desconhece que nós tivemos uma repressão muito dura, muito violenta nesse país, né? E que, na verdade, nós temos cerca de 10 mil mortos e desaparecidos durante a ditadura. Né? Não são os números conservadores tidos como oficiais, que são ou 434 ou 454. Né? A gente sabe, pelo menos, de 8.350 indígenas assassinados no sudeste do Pará, a gente sabe de pelo menos cerca de 1.200 camponeses assassinados a partir de 75, ninguém fala dos camponeses assassinados antes de entre 64 e 74, né? Então, nós temos muitos mortos e desaparecidos que a gente não sabe nada, nem essas informações que dependem muito, por exemplo, da memória, né, dos militantes que ali estavam, ou das viúvas, que é o caso da Mabel, ou da irmã, que é o caso da Hildegard Angel Jones, né, que lembra muito da luta. No caso da Zuzu Angel, ela é bastante emblemática, porque ela ainda conseguiu fazer um livro autobiográfico, uma espécie de diário. Né? Eu conheço mais uma mãe que fez um diário, mas nunca conseguiu publicar, né? Então, a hipótese de que pelo menos mais uma mãe foi assassinada na Bahia, porque denunciou o assassinato da filha, mas a gente nunca conseguiu comprovar de que se foi suicídio ou se foi assassinato, né? Essa é uma outra história que também deveria ser mais investigada, né? Mas, enfim, eu digo isso porque nós temos uma tradição sem querer. Desculpa, eu apertei sem querer aqui o silenciador. Perdão. Então, eu retomo essa história da questão que houve muito mais mortos e desaparecidos do que tradicionalmente reportado pela historiografia, pelos jornalistas, enfim, pelos pesquisadores em geral, porque nós ainda reproduzimos um discurso que é bastante perverso, né, de dizer, às vezes com palavras que dissimulam, né, o que de fato aconteceu, ou, enfim, a verdade que tanto a gente reivindica, que houve uma ditadura, que a ditadura brasileira não foi tão violenta, assim como se falava que a escravidão brasileira também não era tão violenta quanto a dos Estados Unidos. Né? Então, essa mania, né, de dissimular a violência do Estado no Brasil, ela é muito antiga, né? Ela vem desde o século XVI, particularmente da questão da escravidão, que foi sempre dissimulada, que foi sempre vendida como uma questão mais amena, que o Brasil, enfim, conseguiu uma relação relativamente harmoniosa entre as raças, já no século XIX, né? E o que a gente vê é que não é nada disso, tanto é que nós estamos sentindo ainda com muita força os ecos, né, dessa violência estatal que foi a instituição da escravidão, e os ecos da violência estatal, tanto da ditadura Vargas quanto da ditadura militar, ainda estão aqui nos assombrando, digamos assim, para dizer o mínimo, né? E acho que o caso mais emblemático de como esse passado persiste em se manifestar aqui agora no presente foi a tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro, né?
claramente um eco do legado da ditadura militar no Brasil. Então, é da máxima importância a gente estar falando disso hoje, né? E poder insistir e resistir, e dizendo, lembrando esses mortos e desaparecidos e, sobretudo, lembrando a luta das mães, das famílias dos mortos e desaparecidos, que é uma história muito pouco conhecida no Brasil, ao contrário do que acontece no Uruguai, na Argentina e no Chile. Pouca gente sabe da importância e dos meandros, né, da luta desses familiares desde 73, 74, 71, 72, mas, sobretudo, a partir de 74. Né? Então, para mim, é muito importante falar dos anjos, porque, por todos os motivos que eu já falei, mas também porque, através da história dessa mulher que é um mártir da ditadura, né, a gente pode falar da luta dos outros familiares, da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos, dos grupos Tortura Nunca Mais, que surgiram nos anos 80, e que ainda estão aqui entre nós, lutando e exigindo justiça. Né? Então, para finalizar, que acho que não sei se eu já falei demais, eu queria dizer da importância, né, justamente, principalmente depois da pandemia, quer dizer, essa questão do direito ao luto se tornou central na vida do planeta, né? E a gente viu claramente, por exemplo, no Brasil, que há obviamente, decidir quem tem direito ao luto ou não é um dispositivo de poder, né, fortíssimo, que controla as pessoas, controla a consciência das pessoas, a psique das pessoas, porque a gente passa o resto da vida em busca da história, da verdade, dos restos mortais desse desaparecido. Eu sou familiar de desaparecido político. Meu tio André Grabois desapareceu na guerrilha do Araguaia, em 1973, em outubro de 1973. Então, a gente carrega isso para o resto da vida, né? E é importante também porque toda essa história evidencia, né, esse trauma histórico que foi a ditadura militar brasileira, e como que o trauma você não resolve, sobretudo o trauma, né? Você não resolve botando para debaixo do tapete ou fingindo, ou reprimindo, ou recalcando e fingindo que isso já passou, né? Quando você pode negar, você pode fingir que não está sentindo, você pode, enfim, olhar para o outro lado, né? Mas aí vem um 8 de janeiro e te lembra que os corpos estão insepultos e que o legado da ditadura ainda é muito forte na nossa vida social e política, né? Sobretudo se a gente falar da importância que a Polícia Militar teve, né, no auxílio à tentativa de golpe em Brasília, em 8 de janeiro, para não falar, né, da concepção militarizada que a PM tem de, enfim, de controle social, do dia a dia, do que é a relação da polícia com a sociedade, né? Então, para nós que somos historiadores e para nós que somos familiares, né, esse é um momento em que a gente percebe claramente, né, que entender a força e como funciona o trauma histórico, sobretudo, é uma função especial do historiador, que pode e deve colaborar justamente com esse trabalho de luto, né? Ao procurar saber o que aconteceu, ao trazer novos sentidos, novos significados para essa história, a gente está ajudando na elaboração do luto, aí do ponto de vista social, do ponto de vista público, não estou falando do ponto de vista individual, né? Mas, enfim, o caso do 8 de janeiro e o caso
da Zuzu Anjo, a história da Zuzu Anjo, né, nos mostram como que nós precisamos, mais do que nunca, né, enfrentar esse passado, porque ele não é passado ainda, né? Nós não conseguimos estabelecer um antes e um depois. Nós não conseguimos enterrar os nossos parentes e nós não conseguimos estabelecer. Justamente é isso que o luto é tão importante, tão necessário para as sociedades e para os indivíduos, porque ela consegue estabelecer uma ruptura entre o presente e o passado, né? E essa história, quando a gente conhecer os seus meandros e seus aspectos mais importantes, pelo menos, né? Quem são os responsáveis e quem são os mandantes, né? Isso me fez lembrar da Marielle, que amanhã vai fazer 5 anos do assassinato da Marielle, e que a gente não sabe quem foram os mandantes, né? E quais as motivações deles, etc. Então, assim como o caso da Marielle, nós continuamos procurando os nossos parentes, né? E nós continuamos impedidos de esquecer, porque o trabalho de luto te possibilita isso, né? Que você esquece um pouco dessa história e ela não age mais aqui e agora, né? Ela age da perspectiva de algo que vem do passado, não como algo presente, muito forte, presente fortemente aqui e agora, né? Então, essa a função que eu e outros historiadores abraçamos, né, e nos empenhamos em falar disso, principalmente agora, né, nos últimos anos, em que o negacionismo ganhou muita força no Brasil, negacionismo científico e histórico, né? Então, para mim, é uma oportunidade muito importante poder falar do filme, né, da luta da Zuzu e dos familiares, e poder falar nunca mais, mesmo que o nunca mais é mais um paradigma do que uma realidade, né? O 8 de janeiro, infelizmente, nos mostra isso. Mas fazer, inclusive, essa ponte, né, com a Argentina, com o Uruguai, como vocês estão fazendo, fortalecer os laços, né, de solidariedade que existiam nos anos 70 e continuam a existir, é muito importante também. Então, nesse sentido, queria agradecer a Ivete por mencionar esse caso, que para mim, particularmente, foi muito emocionante, né, participar dessa investigação. Espero que ela renda mais frutos a partir de agora. Obrigada. Eu quero te agradecer por todas as informações, Janaína. E sobre o filme da Zuzu, uma cena que sempre me vem à memória daquela, acho que era o Camarão, né, que era chamado aquele torturador da Casa da Morte, que ele tem uma foto nesse dia do acidente, ele encostado num poste de energia e como que olhando o que eles tinham produzido, o que eles tinham feito. Não sei se você confirma isso, tinha mais alguém, parece, com ele na foto, né? Não, então, esse é um pouco polêmico. O que dizem que é o Fred Perdigão, né? Que era o chefe, aí, o coordenador desse grupo de extermínio envolvido com a Casa da Morte, né? Uma figura importante, junto com o Paulo Malhães, né? E o chefe do CIE de Brasília, como é que ele chama? Gente, eu sempre esqueço o nome dele. Daqui a pouco vem aqui o nome dele. Mas, enfim, algumas pessoas dizem que é o Fred Perdigão naquela foto que eles mostram no filme, e outras pessoas dizem que não. Então, essa é mais uma... Infelizmente, o Fred Perdigão morreu há muitos anos, né? Então, não é possível fazer a cariação e tal, teria que ser... Mas há muitos militares que estão vivos e que conheceram o Fred Perdigão, né?
e que eventualmente poderiam esclarecer, confirmar ou não se é ele. Ele estaria lá próximo ao acidente, os restos do carro, né, depois que ele cai, que ele é jogado do viaduto, e ele está lá para conferir que a polícia chegou rápido, que era para chegar em 5 minutos, para ter o menos de testemunho possível, para ninguém conseguir perceber que o carro foi jogado por outro carro que estava lá em cima, mas que essas duas testemunhas que estavam no prédio e viram, né, elas viram claramente que havia um carro empurrando o carro da Zuzu Anjo. Mas tem outros elementos, né? Por exemplo, eles falaram que ela teria dormido no volante, né? Ou que ela teria bebido, porque ela veio de uma festa, mas ela não bebia, e foi feita a análise do sangue na época, e ela não tinha álcool no sangue, né? Então, tem uma série de elementos, assim como desse livro aqui que a gente fez, e outros, né? A gente conseguiu uns 85% dos mortos e desaparecidos, chamados tradicionais, mais conhecidos, né? A gente conseguiu comprovar que as versões oficiais eram mentirosas, e o caso da Zuzu Anjo é um deles, né? Então, para mim ainda é espantoso que você vê, às vezes, em algum debate acadêmico e tal, um professor ou outro, um aluno ou outro, falando assim, não, mas há dúvidas sobre se a morte dela foi acidental ou não. Não tem dúvida, está mais do que comprovado, né? Não há dúvida nenhuma, né? Então, esse é o lado da história que mexe muito com a verdade factual, né? Porque se você tem, e o caso no Brasil, né, muitos dos laudos necroscópicos, embora eles dissessem que não sabia qual era a causa da morte, quando tinha uma pergunta final do laudo, eles faziam principalmente em São Paulo, eles faziam uma descrição muito detalhada de como o corpo estava e tal, e através desses detalhes é que foi possível chamar legistas da atualidade para reanalisar esses laudos, e muitas vezes o próprio laudo já dava elementos para mostrar que a pessoa não tinha morrido atropelada, né? Elas tinham morrido em consequência das torturas sofridas. E no caso da Zuzu Anjo foi assim, quer dizer, se descobriu que o carro foi empurrado, né? E não que ela caiu, dormiu, estava bêbada, etc, etc. Em outros casos também, a perícia de local, por exemplo, no caso do Juscelino Kubitschek, a Comissão da Verdade disse que não tinha elementos para chegar a uma conclusão de que ele foi assassinado. Mas a Comissão da Verdade aqui da Faculdade de Direito acha que tem elementos suficientes para dizer que ele foi assassinado, que o acidente foi provocado, não foi um acidente aleatório, né? Então, enfim, são histórias muito tristes, mas que mostram, né, um aparato repressivo bastante organizado, centralizado e preparado, né? E o caso do Fred Perdigão é particularmente grave, porque ele fez parte, coordenou esse grupo super secreto de extermínio, né, que envolvia a Casa da Morte e outros lugares clandestinos, etc. Mas depois ele também se ligou a um grupo também do Centro de Informação do Exército que cometeu vários atos terroristas, como o próprio atentado ao Rio Centro, né? E vários desses atentados à bomba, tanto no prédio da ABI, na OAB, ou nas bancas de jornal, foram feitas, articuladas por este mesmo homem, por pessoas do órgão que é o Centro de Informação do Exército. Quer dizer, que coloca o Exército num lugar péssimo na história, né? Porque exterminava seus supostos inimigos secretamente e de formas mais chocantes possíveis, né? E que tem ainda um certo general que fazia parte desse centro de informações, né, do Exército, e que está por aí na ativa. Por exemplo, este homem, que eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, mas que eu já vou, que está envolvido
no desaparecimento do Cerveira, que está envolvido com esse grupo de extermínio da Casa da Morte, e ele foi chamado para depor na Comissão da Verdade e se recusou a comparecer, né, com o apoio do então dos ministros das 3 Forças Armadas, né? Então, notem que o não enfrentamento dessa questão nos leva à situação de, por exemplo, ter a ABIN e todo o setor de informações ali do Poder Executivo brasileiro tomado ainda por agentes, ex-agentes ou do SNI, ou do CIE, ou do DOPS, né? Ainda hoje, em 2023. Então vocês vejam que não aceitar, né, aceitar que ele se recusasse a dar depoimento na Comissão da Verdade, que eu vou achar o nome dele aqui já, e tantos outros, mas este em particular ele está muito ligado a essas ações, por exemplo, provavelmente a essa ação que matou Zuzu Ângelo, ele está ligado a esse grupo, né? E se ele tivesse sido interrogado pela Comissão da Verdade, talvez a gente soubesse mais coisas sobre a própria morte da Zuzu Ângelo, ou a confirmação de que o Fred Perdigão é aquele que está na foto, né? Porque esta outra pessoa, que eu estou tentando lembrar o nome, que não vem o nome agora, ele conheceu muito bem Fred Perdigão, por exemplo, né? Então... Ele era do Rio de Janeiro, Não, ele era chefe não, onde ele nasceu eu não sei, mas ele era chefe da agência central ou do CIE de Brasília. Centro de Informações. Mas de Brasília, né? É o José Brant Teixeira, o doutor César. Ele está vivo, ele foi chamado para depor na Comissão da Verdade e ele se recusou a ir, usando, inclusive, a autorização do ministro do Exército, dizendo que quem não quisesse ir não precisava ir. Bom, que dizer dessas falas de vocês, né, meninas? Uma viagem, assim, pela história, muito importante. Agradeço muito a Janaína, muito obrigado, viu? E olha, já que está dando errado, posso fazer uma colocação, pergunta, não sei bem como denominar. Eu achei interessante no filme que a Zuzu Ângelo aparece na fala de várias mulheres, com várias expressões, vários, né? Na minha interpretação, pelo menos. E elas aparecem com uma maquiagem, sobretudo uma mais que fala mais mesmo, que usa a voz da Zuzu Ângelo, né? Ou que dá voz à fala da Zuzu Ângelo, ela, né, tem uma marca escura nos olhos, né? Que para mim me lembra um pouco as máscaras do teatro grego. Não sei se foi de propósito que vocês pensaram isso. E aí, por isso que me remeteu mais ainda à ideia da Antígona como uma figura que ousou falar, teve a coragem de falar a verdade em público, né? E de se opor à dominação do Estado em público, né? Que é bem o caso dessas mães, né? Corajosíssimas, dessas famílias, dessas pessoas que iam bater na porta lá do DOI-CODE, do DOPS, né? Procurando informações sobre seus filhos, gente que foi até o Egito, que foi até a Inglaterra para procurar o filho, a filha, né? Que fez de tudo, que adotaram, né, uma posição, assumiram uma posição quase super-humana no sentido de muito humana, né, de procurar os seus, custe o que custar, né, colocando em risco toda a própria vida, né, no caso da Zuzu, se concretizou. Mas, então, eu gostaria de falar da dimensão política que tem isso, né, porque essas mulheres
e até recentemente foram tratadas como mulheres que cumpriam o seu papel social tradicional, né, que é a mãe, que é a tia, que é a irmã que vai procurar e que vai cuidar do filho, mas que, na verdade, eu acho que não é bem assim. Elas assumiram uma posição de transgressão muito forte, né, muito poderosa, justamente de romper com esses papéis tradicionais, porque a Zuzu fala no seu livro autobiográfico, ela fala claramente que ela entendeu o que ela não tinha entendido quando o filho dela estava vivo, né? O papel político que ele tinha e que ela, então, se propunha a assumir no lugar dele, né? Então, ela se propõe, ela fala literalmente assim, ela se propõe a substituir o filho na luta contra a ditadura. Né? Por isso que o Chico Buarque fala na canção Angélica, né? Em homenagem a Zuzu Ângela, ele fala, põe na voz da Zuzu, né? Eu só queria cantar pelo meu filho que já não pode mais cantar, né? Então, ela tinha claramente assim, a noção de que ela estava substituindo, assumindo o lugar do filho na luta de resistência à ditadura. Né? E esse não era um papel que era, apesar de estarmos no começo dos anos 70, né? Esse não era um papel ainda aceito tranquilamente como um papel de uma mulher, né? De uma mãe. Então, eu acho que a gente já está se falando, por causa dessa questão toda do direito ao luto, tem se voltado a falar muito sobre Antígona, né? E acho muito importante fazer essa relação, porque está se revendo, inclusive, essa posição, né? De dizer que essas mulheres, essas famílias, elas cumpriam o seu papel socialmente aceito. Não, é o contrário. Elas transgrediram esse papel, esse lugar que elas tinham na sociedade, né? No caso dela, né, Janaína, ela vivia num meio da alta sociedade, num meio da elite, né, do Brasil, e ela, ao adquirir essa consciência política depois da morte do filho, é a coisa mais importante, e daí é que vem, penso eu, a grande perseguição a ela, que leva à morte, né? Porque eles compreendem, os militares, que ela não desistiria. Então, é importante esse aspecto. Eu acho que a Zuzu já era transgressora até antes, né? Que ela até foi isso que a Hilde, né? A Hilde deu uma entrevista também para a gente, foi muito legal. E a Hilde, na verdade, ela é de uma família que classe média baixa, ela não era uma pessoa rica, ela era uma costureira, né? Ela se separou e foi criar os filhos sozinha, costurando, a Hilde traz essa imagem da máquina, costurando na sua máquina, só que aí ela tinha ela na arte era visionária, né? Porque ela trouxe uma questão na moda, a questão da moda brasileira, que isso foi muito inovador, né? Ela levou para o mundo a questão da moda brasileira, uma coisa que nunca tinha sido assim, investigada, explorada aqui no Brasil, né? Era só a alta costura, era tudo que vinha de fora, né? Então, ela traz essa questão da identidade brasileira, isso antes, né? Então, ela tinha uma busca transgressora. E quando... Mas a Zuzu Ângela é uma figura polêmica, controversa, mesmo na questão da moda, né? Porque ela mesma fala, inclusive, eu conto um pouco sobre essa questão da moda, o papel dela na moda também nesse texto, né? Mas assim, ela fala, e eu lá ficava fazendo roupa com flores, com plantas tropicais, inocente, e meu filho sendo torturado e morto, né? Então, ela mesma, a gente consegue, vendo, analisando o estudo de outros e analisando a época, contexto dos anos 60, ela consegue fazer muito sucesso, sobretudo nos Estados Unidos, porque ela vendia uma ideia de Brasil, a moda dela era muito autêntica e ela
preservava uma identidade nacional, isso era importante, inclusive para os nacionalistas conservadores de direita, né? Por isso ela foi ser costureira, por exemplo, da esposa do Costa e Silva, né? Essa questão do nacionalismo na moda também era importante, então ela valorizava os produtos brasileiros, as rendeiras brasileiras, né? Justamente a natureza brasileira, né? E isso, mas isso ia ao encontro de uma visão, por exemplo, nos Estados Unidos, muito floreada, otimista, né, do que era o Brasil. Né? O Brasil era esse lugar sensual, dos corpos sensuais, e que alegre e feliz, né? E isso era uma imagem que, inclusive, era importante para o regime, para vender essa imagem de otimismo, para maquiar, para dissimular os conflitos reais que estavam acontecendo no país, né? Então, ela tem esse papel de transgressora na moda, porque ela fez ela fez um vestido de noiva em 71, por exemplo, ou 72, agora já não me lembro, que era baseado na roupa da Iemanjá. Então, isso é uma coisa que só foi feita agora, depois dos anos 2000 aqui no Brasil, né? Valorizar os orixás, as religiões de matriz africana, etc. E ela já fazia isso lá em 71, 72, né? Mas, por outro lado, ela também reforçava essa visão que vinha dos anos 30, né? Essa invenção da tropicalidade brasileira, muito sensual, etc. E ela mesmo percebe isso, né? Então, assim, ela defende uma moda que tenta libertar, ela mesma fala, né, que tenta libertar a mulher da roupa que escraviza a mulher, né? Aceitar o seu próprio corpo, valorizar o próprio corpo. Então, ela quando ela começa a assumir uma visão mais política ainda, né? Que aí ela percebe que a estética dela tem muito a ver com a contracultura, com os hippies, né? Então, ela acaba fazendo muito sucesso por isso também, porque ela dominava o saber dessa moda mais elitista, muito bem feita, né? Então, ela respeitava a tradição, mas, ao mesmo tempo, transgredia, usando novos materiais, defendendo a identidade, a cultura brasileira, né? Então, eu acho que a Zuzu, ela tinha uma pegada feminista, uma pegada da contracultura, uma pegada politizada, nacionalista, crítica, né? Mas, ao mesmo tempo, ela reforçava alguns dispositivos de poder que a própria moda era, né? A moda é um dispositivo de poder relacionado à sexualidade muito forte, né? No sentido de impor para a gente padrões de comportamento e de formas de se relacionar com o corpo, né? Então, ela é essa figura forte, contraditória, que ela mesma percebe, né? O quanto ela era contraditória. Complexa. Não, eu só uma observação, isso que você falou das vozes, né? A gente optou, aí o dramaturgo, né? Afonso, que escreveu as personas, né? Talvez nem personagens, mas essas personas que a gente optou em estar dividindo, né? As vozes entre 3 atrizes. Uma sou eu, a outra é a Ana Gomes e outra é a Nayara Hari. Então, a gente divide as personas e divide as vozes ao longo do filme, porque eu acho que procuramos, talvez, né, não sei se é inconscientemente, né, já nem tudo se explica na arte, mas a questão da figura, né, da maquiagem pesada, aí foi que eu esqueci o nome, Afonso, se você lembrar, da pessoa que nos ajudou a pensar nos signos, né, de cada uma dessas figuras, e depois veio a camada também, já vou aproveitar só para dar os créditos, né, do Nunca Mais, o filme Nunca Mais, o Afonso dirigiu com o Leco Petersen, e o Leco montou o filme, que eu acho que trouxe uma outra camada enfim, eu chamo, né, o Afonso,
O Afonso não gosta, talvez, muito, mas eu acho que é um doc-ficção, né? Eu avalio, sei lá, quando eu assisto, eu acho que a gente fez um doc-ficção, né? E que... eu ia falar uma coisa que agora eu perdi, mas que está em pré-estreia, viu, gente? A gente fez algumas pré-estreias e estamos fazendo essa série de debates que está incrível. Nossa, sensacional. A questão do luto, sabe, Janaína? Eu ouvi outro dia, não sei se talvez você tenha lido, a Judith Butler tem escrito sobre isso, né? Essa questão dos corpos que têm direito ao luto, né? Os corpos que pesam. Então, aí quando você começou a falar essa questão do luto tão importante, e me veio logo à mente na pandemia, né? Lá em Manaus, então tinham as mães que perderam os filhos e que não podiam enterrar as indígenas, né? Que não podiam enterrar por causa do vírus, enfim, todos os procedimentos, e que para elas era desesperador não poder fazer o ritual do luto, né? Porque acho que a nossa ocidentalização, ela perdeu muito, né? O ritual do luto, mas com certeza para povos, os povos originários, eu acho que é mais enlouquecedor ainda, né? É um trauma, mas esse trauma é muito... Eu fiquei muito chocada com essa história, e outra também, só para finalizar, que também acho que isso remete às mães de maio aqui, a Débora Silva, né? Do movimento que tem até um filme agora, né? Sobre isso, que o Cristiano Burlan também lançou, que conta um pouco essa história dessa mãe, das mães, né? Essa outra mãe dolorosa brasileira, né? Essa que não pode, que tem seus filhos desaparecidos, torturados, mortos pela polícia militar. E você falou uma coisa, quero indicar muito, viu, gente? Uma entrevista da Janaína, que ela deu para o Opera Mundi, que eu estava ouvindo hoje, para alimentar um pouco minha mente, minhas indagações, e está muito legal, espero que todo mundo assista. E aí você falou da lei da anistia, de um mito fundador, né? Da nova república, esse mito fracassado, esse mito mentiroso, e são sequências de mitos fundadores que a gente tem, né? Mitos mentirosos. Achei muito interessante isso. E isso vem de encontro a eu não sou, Janaína e Ivete quiserem comentar, né? E nós entramos, viu, Afonso? Você caiu, nós resolvemos falar aqui um pouquinho. Depois você volta com o professor Esquivel, que é o escultor, né? Ele usa a arte dele também para fazer muitas denúncias, né? Mas a Sônia Hoffmann, ela fala assim, né, que será que para manter a falsa ideia do brasileiro cordial? De cordial a gente não tem nada, né? Mas então, é isso, jogando para vocês, jogando para o Afonso. Obrigada. Meninas, muito obrigado. Nós vamos ter que encerrar, porque a gente já passou de 1 hora, né? Olha, teria muitíssimo mais coisa para falar, né? Mas vamos... Afonso, mas elas, pelo menos, deixam elas falarem, finalizar, né? Finalizar. Vou ficar no ar. Não, tudo bem. Dá uma nós vamos passar para ela, sim. Só, né, avisando o público, né? Porque para a gente ficar num tempo razoável. Ivete, por favor, suas palavras aí de despedida. Obrigado. Bom, eu quero agradecer, né, o convite e essa alegria imensa de estar aqui com a Janaína Teles. Eu conheci a sua mãe durante os trabalhos da Comissão da Verdade, e conheci você também, mas assim, muito rapidamente, né? O Adriano Diogo é um grande amigo meu também, deve estar na Argentina agora, possivelmente está lá ainda, e dizer que foi uma satisfação imensa vir aqui falar com vocês. Nós vamos estar lá com Adolfo Pérez Esquivel, lá no fórum,
que é um grande amigo nosso. Quando vem a Curitiba, ele fica aqui conosco sempre. E ele tem também um livro maravilhoso que ele lançou o ano passado, que chama La Outra Mirada, que fala muito dos corpos encontrados na Mar del Plata, nos rios, né, que estavam ali pelo entorno de Buenos Aires, né? Ele era remador, por exemplo, ele andava muito de barco, e ele conta a história de alguns pescadores nesse livro que encontravam corpos que iam do mar para os rios, e então são histórias terríveis do que realmente aconteceu. Nós vamos também, mais uma vez, eu já conhecia o Campo de Maio, que foi um campo de concentração, que os militares, uma fazenda do Exército, onde eles tinham esse campo de concentração, e tinham um hospital onde as mulheres grávidas davam à luz, e dali as crianças eram retiradas pelos militares e as mulheres eram levadas para voos da morte. Então, agora, no governo do Fernandes, ele abriu mais um ponto nesse Campo de Maio para levar os aviões. São 3 aviões que eles conseguiram recuperar, que eram os chamados aviões dos voos da morte, né? E vão ser levados para esse Campo de Maio, e nós já combinamos que no domingo, 19 de maio, nós vamos com um grupo de brasileiros e argentinos para fazer uma nova visita ao Campo de Maio. Então, assim, a história nossa, ela é muito imbricada. A história dos arquivos do terror, que a Janaína deve ter visto também, do professor Martin Almada, que eu também fui pesquisar bastante, ele esteve conosco aqui em Curitiba, e que mostra o quanto a ditadura do Paraguai, do Stroessner, também perseguiu e colaborou com o Brasil grandemente. O general Figueiredo era um assíduo dos lugares de tortura, inclusive há relatos de que, em alguns casos, ele assistia às torturas lá no Paraguai também. E nós tivemos vários paraguaios em Foz do Iguaçu, sequestrados, perseguidos, desaparecidos. A Itaipu tinha um centro de informações que fornecia as informações dos militantes que passassem por ali. Então, nós tivemos toda uma história que está junta com esses países todos, e que nós temos que realmente continuar. Janaína, que é jovem, acho que tem que pesquisar muito mais. Eu já estou quase em fim de carreira, mas pretendo ainda fazer algumas coisas. Me inspiro muito no Esquivel, que está com 90 anos e está em plena capacidade de trabalho e de luta. Então, eu agradeço muito a vocês, parabéns, Sandra, parabéns, Afonso, e um grande abraço para você, Janaína, e vamos conversar aí, que você tem informações valiosas. Muito obrigada. Ivete, vamos conversar sim. Eu só queria agradecer a vocês, Sandra, Afonso, Ivete também, pela conversa. E só queria lembrar, assim, eu gosto da Judith Butler, quando ela fala da... Nossa, gente, estou cansada. Como é que chama? O direito à luta. Sim, mas a nossa personagem grega... Antígona. Antígona, isso. Desculpa. Então, eu gosto do que ela fala da Antígona, mas apesar que tem umas coisas ali que ela
viaja bastante, assim, vai bem mais além do que das minhas poucas pretensões, mas porque aí ela entra na questão de gênero e tudo mais, né? Mas, enfim, aí nesse ponto eu gosto mais do que o Foucault fala, né? De que a verdade não é, e por isso ela exige coragem, exige uma ética da verdade ou uma ética da coragem, dependendo do ângulo. Quer dizer, a verdade não é o que é o mesmo, o que é idêntico. A verdade, a gente alcança a verdade da confrontação de várias perspectivas. A gente não tem uma fonte que diz a verdade, né? Então, por isso que a verdade está muito relacionada para ele e a interpretação que ele faz dos antigos, dos filósofos antigos, com a alteridade, com o que é diferente, com a crítica, né? Então, quando ele fala da coragem da verdade, e eu acho que essas mães, esses familiares tão corajosos que lutaram nos anos 70, eles vinham e insistiam em falar a verdade abertamente no espaço público, né? Justamente mostrar que e fazer vibrar um discurso, um sonho, uma outra forma de ser e de um outro Brasil, né? E isso era altamente subversivo, tanto é que a Zuzu Ângelo foi assassinada justamente por isso, porque ela empunhou a bandeira do filho, embora ela não concordasse com a luta armada, etc., mas ela achou fundamental, né, percebeu o quanto era fundamental resistir à ditadura, e em atos e em palavras, né, ela fez vibrar, e até hoje nós estamos falando dela e do filho dela por isso, né? Ela fez vibrar essa outra forma de ver o Brasil, essa outra forma de pensar e de sonhar o Brasil, e por isso que é tão bonito falar sobre ela e gratificante ser convidado para conversar sobre isso. Então, eu teria um monte de coisas para falar, Afonso, mas vou ficar só nisso aqui, que eu acho que as palavras do Foucault, nesse caso, são fortíssimas. É por isso que o filme tem aí mais filme pela frente. Bom, meninas, muito obrigado, um prazer enorme. Obrigado, Ivete, obrigado, Janaína, Sandra, nossa host aqui maravilhosa, que está sempre segurando aqui a barra. Eu tento fazer o que eu posso. Ivete, prazer, ou reprazer, eu vou falar com a Adriana e a gente conversa, tá bom? Afonso? Gente, eu queria participar desse encontro aí de Buenos Aires. Vocês vão todos lá tomar café na casa do Afonso, hein? Não, eu não vou poder ir, não, porque eu vou trabalhar, mas... Ela já está entregando com essa mensagens e energias. A Ivete vai, né? A Ivete vai. Mando notícias. Um beijo. Uma boa noite, agradeço muito. Obrigado a todos que assistiram. Boa Até noite. mais. Tchau. Até segunda, hein? Buenos Aires. Tchau. Obrigado. Tchau.